Então, a próxima coisa que a gente vai querer fazer é formatar esse texto, tá? Então, com o cursor, eu já vou selecionar aqui a primeira frase que eu escrevi e eu vou determinar que ela seja um cabeçalho 2, tá? Os cabeçalhos são sempre interessantes. A gente tem um título e tem um cabeçalho dentro do conteúdo, ainda mais se esse cabeçalho tiver um título com algum termo que seja importante para o nosso conteúdo, tá? Para deixar o conteúdo mais interessante, o que a gente vai querer fazer é investir um pouco de tempo na formatação desse conteúdo. Então, por exemplo, se é alguma palavra importante, merece destaque, a gente vai colocar ela em negrito ou em itálico, né? O que a gente vai querer fazer é possibilitar que o texto chame atenção. Então, a formatação na internet não é tanto equivalente à formatação para um livro, por exemplo, ou para uma revista. A gente tem que pensar na forma dinâmica como a pessoa vai visualizar isso aqui e a gente tem que então tentar tornar esse texto visualmente mais fácil de ler, ainda mais quando é texto comprido, assim, texto grande, tornar ele mais interessante para quem está lendo. Eu estou colocando aqui negritos itálicos por tudo aqui, só para a gente poder ver depois. Então é muito fácil de formatar, tá? E a gente vai poder então também utilizar o rasurado, né? A gente pode riscar o texto. Então, uma informação deixou de ter valor, deixou de ser real, a gente não precisa excluir ela do site para perder aquela informação, a gente pode rasurar, né? A gente também pode colorir o texto, então eu vou mostrar aqui como colorir o texto, mas é importante lembrar, tá? Tá aqui a opção de colorir o texto. É importante lembrar que dependendo assim da cor que tu selecionar, é capaz da pessoa não conseguir ler essa atualização na plataforma que ela estiver acessando. Então, a melhor maneira de chamar atenção para uma informação mesmo é utilizando o negrito itálico, não a coloração, até porque se vários editores cada um usar uma cor, a gente não vai ter um padrão visual adequado para o site e o conteúdo ainda vai ser retransmitido com essa formatação de coloração. Tá? A gente também pode pegar uma parte desse texto aqui e criar uma citação. Então, vou selecionar esse parágrafo inteiro aqui e vou criar a opção de citação. A gente também pode alinhar o texto à esquerda à direita, né? E centralizado. E nós também podemos criar listas, tá? Então, vou mostrar aqui uma opção de lista. Quando a gente aperta no Enter, é um novo parágrafo. Quando aperta Shift Enter, é uma nova linha, ok? Então, eu vou criar aqui uma lista. Deixa eu selecionar aqui a opção de lista com marcador. Já apareceu um marcador ali. Vou botar aqui, ó, item 1, item 2. Cada vez que eu aperto no Enter, eu tenho um novo item. Agora, se eu se eu apertar duas vezes no Enter, daí eu saio do modo de lista. Tá? A mesma coisa acontece com lista numerada. A gente tem ali o item novo, Enter, item novo 2, né? E agora, se a gente apertar duas vezes no Enter, a gente sai do modo de lista. Então, é extremamente fácil de gerenciar. E eu acho que, para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês a opção de caracteres especiais, tá? Então, às vezes a gente não consegue encontrar no teclado, mas estão todos aqui nessa ferramenta que nos permite, então, colocar os caracteres especiais que a gente quiser para dentro do nosso editor. Ok? Então, a princípio é isso. Eu vou pedir para vocês novamente salvar aqui, então, como rascunho. E agora, então, nós vamos visualizar novamente o nosso rascunho. Então, agora o nosso rascunho ficou bem mais atraente, né? Perceba como é difícil de ler aqui com o amarelo, né? Então, aqui a gente tem todas as opções de formatação que a gente utilizou. A
já estão agora visíveis na tela e o texto começa a ficar bem mais atraente para ser lido pelo nosso visitante. Então, isso são algumas ferramentas, né, de formatação, mas que já permitem uma leitura mais interessante para o nosso visitante, mais, assim, digamos que fácil de ler, né? Quando a gente começa a pontuar algumas coisas no texto, colocar negrito, variar a forma como o texto está formatado, a gente consegue então atrair mais atenção para a informação. Ok, pessoal?